Meus amados irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor, bem-vindos todos a essa escola, aqueles que são regularmente matriculados na escola, sempre bem-vindos, né? E os visitantes, nós nos abraçamos com muito carinho, todos vocês, especial o pastor Ziel, e essa caravana que acompanha lá, não sei se da Vila Góis ainda. Ah, muito bem, Deus abençoe, né, essa visita preciosa, e outros tantos que aqui estão nos visitando, o Genô, e outros. Meus irmãos, nós estamos na lição de número 9, um total de 13, não é? E então estamos caminhando para o final, o último mês do trimestre, outubro, novembro, dezembro. Já se foram 2 meses que estamos estudando esse tema proposto por nossa editora, a editora Betel. Hoje, dia 1º de dezembro, então estamos aí na reta final. Restam-nos poucas lições. Então se empenhe para estar em todas as escolas, para você completar o seu curso sobre apologética cristã, não é? Que nos dá condições, conhecimento, estrutura para a gente se tornar um apologeta da fé, um defensor da fé cristã. Hoje vamos estudar algo que para nós não temos dúvida nenhuma quanto à divindade de Jesus. Mas precisamos ter conhecimento para fortalecer a nós mesmos e também para podermos fazer a defesa dessa verdade junto àqueles que não têm Jesus como Deus. Na lição domingo passado, o pastor Enoque, ensinando na terça-feira, procurou provar pela história que um tal Jesus de Nazaré é histórico, de fato existiu, passou pela Palestina há mais de 2.000 anos, um homem chamado Jesus de Nazaré. Então, provando a humanidade de Jesus, a existência dele, pela Bíblia e por muitas referências na história. E citou várias fontes, né, que sinaliza, que prova que realmente existiu, no linguajar deles, um profeta, né, um homem chamado Jesus, e para diferenciar os demais Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos ver uma outra natureza. Não é provar que existiu um homem historicamente comprovado, biblicamente comprovado, mas que Jesus de Nazaré, além de ser perfeito homem, era também perfeito Deus. A doutrina de hoje é sobre a divindade de Jesus. A lição coloca sobre a singularidade de Cristo, exatamente para dizer que não existe outro Deus, né, além dele, não existe. Ele é único, singular é ser único, plural é muitos, né? Então, no panteão lá da Grécia, dos deuses, então está no plural, né? São muitos deuses, os gregos, romanos e toda aquela história do passado coloca várias divindades. Para cada situação da vida tem que se acionar um Deus diferente, não é? Agora, à luz da verdade, da palavra de Deus, só existe um Deus, poderoso, sábio, santo, justo, verdadeiro, capaz de suprir todas as necessidades ao mesmo tempo, né? Um só Deus, que é aquilo que Paulo falou, né? Deus desconhecido para os gregos, para os gentios, que ainda hoje é, né? Os gentios continuam desconhecendo o verdadeiro Deus. Aqueles que dos gentios têm a revelação, passa para cá, né? Vem tornar-se um povo de Deus. Mas isso é por revelação. Então a lição procura demonstrar, com muitas infalíveis provas, a divindade, a deidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto de referência coloca exatamente isto, né?
No princípio era o Verbo. E aqui vai vincular Jesus com a criação, porque diz lá em Gênesis 1:1: no princípio criou Deus céus e terra. E aqui diz que o Verbo estava lá, que Jesus estava lá na criação. Sem ele nada do que foi feito se fez. Quando fala no princípio, não é no princípio de todas as coisas, não é no princípio de Deus, né? Porque Deus não tem princípio, Ele é eterno. Ele é de uma eternidade a outra eternidade. É no princípio da criação, né? No princípio da criação. Deus não tem início, Deus não tem fim. Se Ele vem de uma eternidade a outra eternidade, então não tem princípio e nem tem fim. E por que a palavra de Deus diz, nós sabemos, de uma eternidade a outra eternidade? Se eternidade é um tempo sem fim, é um tempo sem tempo, é porque a eternidade, ela foi paralisada em função do tempo. O tempo é o período da criação do homem, da vivência da humanidade na terra. Desde que Deus criou o homem, aí paralisou a eternidade e entrou o tempo. Tempo não é coisa de Deus, tempo é coisa de homem. O tempo existe por causa do homem, não por causa de Deus. Para ele, tanto faz, não é? 1000 anos, 10.000 anos, milhões de anos, é a mesma coisa. Então a eternidade, ela vai prosseguir. Por isso, onde você estará na eternidade? Onde você estará na eternidade? Porque terminando o tempo, recomeça a eternidade, né? Aí não se conta mais tempo na eternidade. É um tempo, eternidade é um tempo sem tempo. Ela, de certa forma, há entre as duas eternidades o tempo do homem, que Deus criou para a existência da humanidade. Depois segue-se o perfeito estado eterno, e alguns, e muitos, e milhões e milhares vão entrar na eternidade, né? Futura, não na passada, que já foi, na eternidade futura. Então, no princípio era o Verbo. O que é o Verbo? É o Logos eterno. Verbo é a palavra. Não se faz nada a não ser pela palavra. Diz o escritor da carta aos Hebreus que pela fé cremos que os mundos foram criados pela palavra. Jesus é a expressão reveladora da criação de Deus. Ele é o Verbo. E isso é referendado em outras passagens, né? Lá em Apocalipse 19, o versículo 13, vai dizer que surgiu alguém montado em um cavalo branco, né? Foi seguido por um exército montado em cavalos brancos, e houve aquela batalha. Diz que o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. O cavaleiro, o nome dele é Verbo de Deus, Palavra de Deus. Aleluia. Então não temos dúvida que o escritor João aqui, ele procura trazer esta revelação, vincular Jesus com a divindade, porque nós sabemos, e lá em 1 de João 5, parece o versículo 7, fala: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Porque Deus é o único Deus, eternamente subsistente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele fala, ele não chama Jesus Cristo lá em 1 de João, ele fala: testifica no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esta palavra é o Verbo, e o Verbo é a palavra que se materializou, que se humanizou, O Verbo se fez carne, diz aqui. A palavra tornou-se visível, né? Tocável. João fala: nós tocamos na palavra da vida. Que coisa, tocar na palavra. Eu toco na Bíblia, e alguém pode tocar na palavra, né? Palavra viva de Deus. Agora, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, na Bíblia, Jesus é Deus, né? A grande luta dos cristãos contra os imperadores romanos era exatamente esta, porque os cristãos diziam que Jesus Cristo é o Senhor, e foram perseguidos por isso, perseguidos por afirmarem, por crer que Jesus é o Senhor. Diz a palavra de Deus na 1 Coríntios 12:13,
Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Dizer que Jesus é o Senhor, é dizer que Ele é o único Deus. Os imperadores não iam perseguir cristão coisa nenhuma, se eles dissessem o seguinte: Jesus é Senhor, mas César também é. Estava tudo bem. Não, só Jesus é Deus, não tem mais ninguém. Só Ele é Senhor. Aí veio a perseguição. E ninguém pode dizer que Jesus é Deus. Por isso não adianta você convencer as pessoas. Ninguém pode afirmar que Jesus é Deus, a não ser por revelação. Isso não é conhecimento teórico, não é porque alguém ensina. Não, é por revelação. Eles vão entender que Ele é Deus. As pessoas não têm essa compreensão natural. No tempo de Jesus foi assim, né? Numa certa altura do ministério de Jesus, Ele reúne os seus e diz: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Será que já há uma compreensão de quem eu sou verdadeiramente? Aí vem as revelações da carne, né? Alguém diz: não, estão dizendo aí que o Senhor é Elias. Carne, né? Revelação, é conhecimento da carne. Estão dizendo aí que o Senhor é um profeta, é Elias, é Jeremias, ou um dos profetas. Revelação da carne. Isso é entendimento humano. Até então, estavam cegos, né? E vós? E vocês que estão mais perto de mim? Vendo os meus milagres, meus ensinos. Qual a revelação de vocês? Na mesma hora, irmão, o Espírito Santo falou na boca de Pedro: tu és o Cristo. Porque tu és o ungido. Tu és o Messias. Cala com esse assunto, né? Tu és o Messias. Tu és o ungido. Porque Messias é ungido em hebraico, né? Cristo quer dizer ungido em grego. E ungido é ungido mesmo em português. É a mesma palavra, né? Messias, Cristo e ungido é o escolhido, o enviado de Deus. Aí Jesus falou: bem-aventurado é você. Porque revelação da carne é quem fala que eu sou Elias, profeta, né? Que eu sou o maior mestre da história. Isso é da carne. Que eu sou o maior psicólogo, sou o maior médico, sou o maior historiador, sou o maior não sei o que, maior revolucionário. Isso é carne. Revelação do Espírito Santo é dizer: tu és o Cristo. Aleluia. E você pode dizer hoje, né? Ele é o Cristo, Ele é ungido, Ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. 300 vezes no Antigo Testamento sinalizava a vinda do Messias, do ungido Salvador. Só que o Novo Testamento ganhou do Antigo. Tinha 300 afirmativas de profetas e figuras e tipos, né? Como José é um tipo de Cristo, como Isaac é um tipo. Havia tipos e promessas, mais de exatamente 300 no Antigo Testamento, dizendo que viria o Messias para os judeus, né? O ungido. E no Novo tem 318 vezes dizendo que Jesus virá, que Ele voltará. Aliás, a Bíblia toda resume. Antigo Testamento resume numa frase: Cristo virá, o Messias virá. E o Novo resume numa frase: Cristo já veio. Jesus já chegou, o Messias já veio. Coisa que ninguém entende isso a não ser por revelação. Qual judeu vai entender isso? Você está esperando o Messias vir a primeira vez ainda? Por revelação. Aquele judeu chamado Pedro foi revelado. Aí: não revelaste a carne e o sangue, mas meu Pai está no céu. Um dia Jesus falou: Pai, eu te dou graças, porque tu escondeu essas coisas de sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Revelação. Ninguém compreende o plano da salvação a não ser por revelação, irmão. Todos nós aqui éramos cegos. Diz que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas combateram a luz, enfrentaram a luz. Você não compreendeu aqui, mas a palavra mais correta é essa, que as trevas combateram. É claro que luz e trevas, não é? Coisa contrária. Só que a luz tem mais força do que a treva. Você pega uma pequena vela num ambiente escuro, ela ilumina tudo.
A luz é mais poderosa do que as trevas. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas combateram a luz. Não compreendeu, né? Mas graças a Deus que o Senhor iluminou a nossa mente, né? Desde o céu a luz raiou, em meu coração a luz raiou, diz o hino, né? E me iluminou, eu compreendi tão certo como o ar que estou respirando, que Jesus Cristo é Deus, Salvador, e fora dele não há outro. Então eu recebi como Salvador, né? Mas irmãos, a palavra de Deus vai dizer para nós aqui, nesta lição de hoje, Jesus Cristo, o ungido de Deus. A doutrina da divindade de Jesus Cristo é crucial. Como escreveram Clifford e Tasselli, se Cristo é divino, Ele tem direito sobre toda a nossa vida, incluindo o nosso íntimo e nossos pensamentos, sendo a doutrina que destranca todas as outras portas do cristianismo. Vejamos então o itinerário, o enredo traçado aqui da nossa lição de hoje, né? Tal como proposto aqui pelo nosso escritor. O termo, só para fixar bem, utilizado, o ungido de Deus, é Cristo em grego, Messias em hebraico, e para nós a tradução é ungido. Faz menção à mesma pessoa, o Messias, esperança de Israel. Havia muitas profecias, mas dentre elas, aquela que dizia que da descendência de Davi não faltaria alguém para sentar no trono para sempre, perpetuamente. Então eles aguardavam o descendente de Davi que iria reinar. Tanto é que quando Jesus veio, alguém gritava: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, vinculando ele àquela promessa do rei que viria, do Messias, do ungido que viria. A promessa do Messias no Antigo Testamento é muito farta, não é? Em quase todos os livros proféticos, em Daniel, em Miqueias e outras tantas passagens. Mas no Novo Testamento, a gente vê os apóstolos usando de dois expedientes para provar que Jesus era o Messias, o Cristo ungido, que Jesus é Deus. Primeiro, eles lançaram mão dos milagres de Jesus. O Evangelho de João, que foi utilizado aqui para leitura básica, relata 8 grandes milagres. 8. E são milagres que Jesus realizou em 20 dias. Ele teve 3 anos, né, de ministério. Mas João pegou milagres que realizaram em 20 dias só, de 3 anos. E em 20 dias ele realizou, não é dias seguidos, não é? Mas no primeiro 6 meses, no segundo 6 meses, no terceiro, ele pegou, em 20 dias, ele pegou 8 grandes milagres. E lá no final diz: muitos outros milagres Jesus realizou, esses porém foram escritos para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Messias. João teve a preocupação de escrever um evangelho demonstrando desde o começo que Jesus é o Cristo, que Jesus não é apenas um homem, um profeta a mais na história de Israel ou da humanidade. Não, ele é Deus. E escolheu 8 grandes milagres como fundamento que só Deus realiza milagres, né? A lição diz aí que milagre é contrariar o curso da natureza, é fazer algo contrário à natureza, é algo que humanamente não pode acontecer. E só Deus tem poder de mudar a natureza, né, das coisas, transformar uma situação. E tanto isso é muito sintomático, que o primeiro milagre que Jesus realizou foi em Caná da Galileia, transformando a natureza, água para vinho. Só Deus faz milagre. Então João falou: eu vou pegar os milagres, não vou falar em cura, não vou falar em sinal, não vou falar em libertação de ninguém, não vou falar em maravilha nem nada, vou falar milagre. Porque Jesus curou muita gente, mas os apóstolos curaram também em nome de Jesus. Eu já orei por gente e eles foram curados, não é? Cura.
É claro que é feito tudo em nome de Jesus, mas diretamente milagre só Deus faz. Então, o primeiro milagre que João relatou no seu evangelho, ele lançou mão de algo que é milagre mesmo, né? Transformar a natureza, já que fazer milagre é mudar o curso da natureza, água para vinho, só Deus faz isso. Então esse Jesus aí é Deus, né? Ele pega a ressurreição de Lázaro. Mateus não fala isso, Lucas não fala, Marcos não fala também, só João, porque a preocupação dele é provar a divindade. Pegou a ressurreição de Lázaro, o camarada estava morto há 4 dias. Qual médico faz isso? Quem pode fazer? Só Deus, né? Só Deus. Pois Jesus chega lá e chama o homem para fora e ressuscita o Lázaro. Ele registrou isso. Eu já falei isso aqui. Eu conheci um médico que estava morando em Palmas. Ele converteu lá na igreja ao ler o milagre de Lázaro. Falou: eu sou médico, se isso aconteceu e a Bíblia não é mentira, então esse Jesus é Deus mesmo, eu vou aceitar ele. E outros, né? Jesus operando milagres. Então, no Novo Testamento, os apóstolos procuraram sustentar a tese da deidade de Jesus a partir dos seus milagres. Mas também uma tese fortíssima deles foi sobre a ressurreição de Jesus. Era outra pilastra, né? Milagres e ressurreição. Ninguém podia negar que Jesus havia ressuscitado. Até as autoridades se preocuparam com isso, né? Eles disseram depois que Jesus ressuscitou. Bem que ele falou que ia ressuscitar. Ele estava preocupado com esse negócio que Jesus falou. Tinha anunciado que eu ressuscitarei no 3º dia. E aquilo chegou no ouvido do governador, do prefeito, do sinédrio, né? Então vamos colocar guarda lá, gente, porque ele falou, vamos cercar esse negócio. Não adiantou nada, né? Então Jesus ressuscitou, grande milagre, sustenta a divindade de Jesus. Ele ressuscitou de modo próprio. É igual você dizer, Jesus foi assunto ao céu. Não é verdade isso, irmão. Não. Jesus ascendeu ao céu. Ser assunto é ser levado por outro, né? Alguém me pega aqui e vai me levantando. Agora, eu por força própria deslocar, ele ascendeu ao céu de força própria, deslocou da terra e foi subir. Então, quando um pregador, Jesus foi assunto ao céu, irmão, muda o verbo, vira o converto, o adjetivo, muda a história. Aleluia. Meus irmãos, então os apóstolos, em todo o Novo Testamento, você pode estudar isso aí, que eles firmaram nesta premissa dos milagres messiânicos, tão profetizado lá por Isaías, no capítulo 35, que ele viria com poder, com virtude, fazendo milagres, e aí vincula tudo isso. O Novo Testamento está cheio de expressão. Isto aconteceu para que se cumprisse o que dele estava escrito lá em tal lugar. Isso se cumpriu aconteceu para que se cumprisse o que está dito a respeito dele. Então aquele Jesus de Nazaré não era um enganador, não era um embusteiro, não era um profeta falso ou verdadeiro que seja, não. Veja a evolução da mulher de Samaria. Quando Jesus começou a parlamentar com ela, como tu sendo judeu, que os judeus não comem a mesma mesa, não amarra a mula no mesmo toco ali. Como tu sendo judeu, as pessoas olham para Jesus e veem um judeu. Mas isso é um problema sério, né? Depois Jesus dá uma revelada assim sobre o marido, sobre a vida dela. Tu és profeta, veja que és profeta. Ela falou, olha a esperança do povo. Até os samaritanos, que não tinha lá aquela fé dos judeus arraigada como era, o Messias vem. Estamos aguardando o ungido de Deus para ensinar para a gente essas coisas aí. Ela olhou para ele, você é judeu. Depois que Jesus começou a trabalhar a vida dela, você é profeta. Mas lá na frente ela falou, o Messias vem. Aí Jesus falou, mulher, eu sou o Messias. Para pouca gente ele falou isso. Jesus não falou que era Messias para os
pessoal do sinédrio, sacerdote, fariseu, escriba, não, ele guardou isso. Vocês têm que se revelar. Agora, para uma mulher, né? Uma mulher, vocês conhecem a história dela, né? Jesus abre para ela mostrando: eu vim salvar mesmo pecadores, né? Eu sou o Messias, eu que falo contigo. Aleluia. E a mulher saiu doida para a cidade: gente, vim de ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura, não estou dizendo não, mas porventura não era o Cristo? Eu já tinha falado que era. Porventura não era o Cristo? O ungido Messias que nós esperamos? E o povo correu para lá, e depois de ouvir Jesus e ver, ele disse: a mulher, não é mais pelo teu, não é somente, não é uma palavra mais correta, não seria, não é mais, não é somente pelo teu dito, porque o testemunho dela é muito importante, não é somente pelo teu dito, mas nós mesmos temos visto e crido, e agora sabemos por verdade que ele é o Cristo, ele é o Messias, é o esperado, né? Irmão, e se é, o que eles fizeram? Senhor, fica conosco. Irmão, quem conhece Jesus não abre mão dele. E Jesus ficou 2 dias. Ei, 2 dias, hein? Inesquecível na vida daquele samaritano. Ficou com eles 2 dias. Quem só estava passando, né? Quando você pede: Jesus, fica conosco, já é tarde. Fica, ele fica, gente. Ele pode ter muito o que fazer lá na frente, mas ficou. A Galileia te espera, não sei quem te espera, mas alguém implorou e ele ficou mais 2 dias lá. Glória a Deus. E ficou com os excluídos, né? Isso é muito para provar: eu vim buscar os pecadores, né? Veio para o que era seu, os seus não quiseram. Então, a lição está dizendo aqui que os evangelhos apresentam Jesus como Messias, né? O tempo todo. Aqui é uma citação de um professor, o pastor Jefferson Magno Costa. Escreveu: o Messias, Filho de Deus, no Novo Testamento existem 41 referências a Jesus Cristo como Filho de Deus. Os discípulos reconheceram como Filho de Deus. Pedro confessou publicamente. Natanael o confessou individualmente. O centurião e os soldados romanos também reconheceram sua filiação divina. Isso aqui não importa muito para nós, não. Mas até os demônios reconheceram, né? Tinha muito demônio para renovar, né? Nada. Mas o maior testemunho foi do Pai, né? Quando Jesus sai das águas do batismo, o céu se abre e ouve uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ouviu-se uma voz do céu. Este é o testemunho que importa para nós, irmão. O Pai está testemunhando: este é o meu filho amado. E Deus repetiu isso lá na transfiguração, lá na frente, né? Este é meu filho amado. Primeiro ele falou: em quem me comprazo. Depois a ele ouvi, né? Mas é sendo o meu filho amado. Testemunho de Deus para nós, né? Jesus Cristo é cultuado como ungido de Deus. Valorize a sua salvação, irmão. Eu quero sempre valorizar, porque foi uma revelação que eu recebi. Você não quer uma revelação de toda hora? A maior revelação foi esta. O hino 15 da harpa diz o quê? Ó, com o cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que os meus olhos abriram. Aleluia, clareou. Quanta gente boa aí nesse mundo que lê Bíblia, vai nas igrejas e não ilumina a mente dele. Os olhos não se abrem para essa verdade, né? Jesus Cristo é cultuado e só Ele pode. Jesus Cristo e sua autoridade, tudo isso provando a divindade mesmo. Jesus Cristo e sua autoridade. Autoridade que um dia eles mandaram, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, mandaram uns assessores ir lá interrogar Jesus e prender Jesus
E eles ficaram lá vendo Jesus pregando, curando e fazendo maravilha. Foi afastando todo mundo, foi distanciando e foram embora para o seu. Quando chegou nas autoridades, perguntou: e aí, cadê o homem? Prendeu? Tem jeito não. Homem algum falou com ele. Homem algum fala com ele. Porque a Bíblia diz que Jesus falava com quem tem autoridade, e não como os fariseus, né? Você vê uma pessoa sem autoridade, né? Aqueles irmãos que foram expulsar demônio, né? Aqueles meninos. Conjuro-te em nome do Cristo que Paulo prega. Irmão, eu só fico fazendo referência a fulano que falou isso, ao Betânia que falou, ao meu pai que falou que Jesus é bom, minha mãe falou que Jesus é maravilhoso, e não sei quem, e o livro tal, e o livro tal, e o livro tal. Mas eu nunca tenho uma firmeza minha própria. Então não tenho autoridade para ensinar. Não tive um encontro com Jesus real, não tenho comunhão com Deus. Eu fico me referenciando, né? Diz que ele falava com quem autoridade, não como os fariseus. E não como os fariseus. Irmão, eu não quero ensinar como os fariseus que não têm autoridade. Pregador e pastor nenhum pode ensinar como os fariseus, um conhecimento teórico. Falou como alguém que conhece de cátedra o assunto. Que eu vi Deus, né? Eu conhecia por ouvir falar, mas meus olhos viram o Senhor. Agora eu posso falar. Jacó, quando saiu do Jaboque, lá na frente ele falou: eu vi Deus, e a minha alma foi salva. Aleluia. Jesus conhecia Deus, né? Conhecia o Pai. Não falo de mim mesmo, eu falo do que eu ouvi lá, né? Então veja aqui a autoridade de Jesus. Jesus é sua autoridade para perdoar pecados. Vocês conhecem muito bem a passagem, né? Todo pecado, em última instância, é contra Deus. Às vezes o irmão pratica um mal contra mim mesmo, fala mal de mim, me dá um prejuízo, e uma calúnia, uma injúria, uma difamação. Aí ele vem: pastor do céu, eu errei contra o irmão, você me perdoa? Está perdoado. E Deus perdoou ele? Porque todo pecado é em última instância contra Deus. Contra Deus. Só Deus pode de fato perdoar pecado. Irmão, da minha parte está perdoado. Agora vai ver com Jesus lá. Vai consertar com Deus. Porque eu sou ungido de Deus, sou servo de Deus, você é servo do Senhor. Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus está no local, alguém levou lá um paralítico trazido por 4 jovens e coloca na frente dele, e todo mundo está sabendo: um homem paralítico, quer andar, quer ser curado. Jesus olha para ele e identifica a real necessidade do moço. A primeira não era a cura, a primeira era consertar a vida dele, né? O povo hoje vem para a igreja todo manco, aleijado, arrebentado, e só quer a cura, não quer Jesus. E tem muitas igrejas aí que oferecem só a cura mesmo, pregador só de cura divina, pregador só de não sei do que, e as pessoas vão lá e não é identificado o real problema dele, irmão. Vai no médico e fica na periferia do problema, da enfermidade, né? Identifica só um sintoma qualquer lá, mas não descobre a doença do sujeito. Chega todo triste, arrebentado, problemático, família, problema financeiro, todo, e chega aqui: eu quero fazer uma campanha para Deus devolver meu dinheiro, a minha casa, devolver minha mulher, meu filho, meu marido. Tem gente aí que promete devolver o marido, né? Faz uns trabalhos aí na T63, isso aqui, para onde? Fechou lá, graças a Deus. Não vai lá não, que não tem mais, não. Não vai nesse endereço que eu citei, não, acabou. Que amarra não sei do que, amarra dali, amarra de lá. E as pessoas estão aí nas igrejas atrás dessas coisas, não está buscando Deus, não. Vem cá, aí Jesus: moço, os teus pecados te são perdoados. Pronto, pode ir embora. Pode ir embora. Aí a turma começou lá, um burburinho, uma murmuração: mas quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Não, ninguém, é só Deus mesmo, né? Aí Jesus veio falando: é só Deus mesmo. Mas eu sou Deus, né? Aí Jesus falou: olha, gente, para que vocês tenham conhecimento que eu tenho poder para perdoar pecado, que eu sou Deus. Falou ao paralítico: levanta,
toma a tua cama e anda. Ele levantou, pegou o leito e foi embora. Então isso prova a autoridade de Jesus como Deus, né? Ali ficou mais que confirmado, né? Através dos milagres de Jesus. Então veja a autoridade de Jesus para perdoar pecados. A autoridade sobre espírito do mal, né? Sobre forças espirituais do mal. Jesus, irmão, veio, ele falou, via Satanás como um raio e caiu do céu. Ele veio para desbancar o império do mal. Aliás, lá na frente, parece que João Pedro fala, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. E Satanás sabe que tem um tempo para ele. Oh Jesus, oh Cristo de Deus, vieste destruir antes do tempo. O demônio falou na boca de alguém, vieste nos destruir antes de tempo, não era hora não, né? A gente sabe que a gente vai para o inferno, mas é daqui a pouco. Satanás cala e sai, vai para o inferno. Então ele tinha autoridade sobre as forças espirituais do mal, como tem até hoje, e deu para nós, falando, eis aí vos dei autoridade para pisar serpente, escorpiões, toda a força do mal. Aleluia. Se não tem, receba autoridade aí contra demônios, forças espirituais do mal, irmão. Porque Jesus tinha esse poder e ele doou para a igreja essa autoridade, né? Essa força toda aí contra o império do mal. Agora, não vai na tua força, revista das armaduras de Deus. Jesus Cristo e seus milagres. Já falamos muito sobre isso, né? Milagre é definido como sendo um ato especial de Deus que interrompe o curso natural, né, dos eventos. Porque Jesus realizou milagres para provar a sua divindade, né? Nicodemos aproximou de Jesus e falou, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres, os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então os milagres foram feitos para isso, né? Para provar a deidade, o poder, a autoridade, a divindade, para mostrar quem Jesus de fato era e é. Porque diz que o verbo é eterno, né? No princípio era o verbo, hoje é o verbo, amanhã será o verbo, porque ele é Deus, né? Ele é Deus. Então, meus irmãos, aí está, para nós não tem dúvida, o maior dos milagres. Teremos uma lição, já tivemos, não sei, eu faltei algumas aqui, sobre a ressurreição, né? Mas aqui, como disse no começo, né? O maior milagre, o maior dos milagres é a ressurreição de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fiquemos em pé. Glória a Jesus. Só há um Deus. A população está igual aos atenienses. A história diz que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Eram tão supersticiosos que fizeram centenas e talvez milhares de altares e colocou um nicho, né? E colocou só uma placa lá. Não tem figura, não tem imagem, não tem representação física. Colocou lá: este altar é dedicado ao Deus desconhecido. Paulo tornou aquele Deus desconhecido e conhecido lá, né? Ele trouxe Jesus e apresentou aos gregos. A igreja tem a mesma missão hoje. Não está aí cheio dessas coisas e está dizendo que tem um Deus desconhecido. A igreja tem que mostrar esse Deus desconhecido para o povo. Vou te mostrar um Deus que você não conhece e adora Ele sem conhecimento, sem saber, mas quero te trazer agora a revelação. Naquele dia diz a Bíblia que alguns vieram à frente, né? Não muitos, algumas mulheres nobres e um tal de Dionísio, né? Irmão,
Às vezes converte uma alma só, vale mais no termo de evangelismo do que muitos. Porque o tal do Dionísio se converteu e, dada a influência dele, se tornou um grande apologeta da fé. Expandiu o evangelho. E tanto é que hoje tem o São Dionísio, né? Que para nós não é esse santo, mas ele se tornou São Dionísio, que Paulo ganhou no dia lá do Areópago, apresentando a ele o Deus desconhecido. Quanta gente boa aí não está lá fora. A igreja precisa sair das quatro paredes, mais do que nunca, ir lá mostrar nos areópagos da vida, nos centros culturais, né? Acadêmicos, universitários, na imprensa, para todo lado. Só você tem essa revelação de quem é Jesus para mostrar ao mundo. Não tenha dúvida disso. Se um dia o diabo quiser colocar dúvida na sua cabeça, como ele quis colocar na cabeça de Jesus, Jesus fragilizado pelo longo jejum, e ele aproveitou: é agora, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Que conversa fiada é essa, Satanás? Ele queria colocar dúvida na mente de Jesus sobre a sua origem divina. Quantas vezes ele quer colocar dúvida na cabeça do crente também, né? Se Jesus é Deus, se esse Deus é bom, se Jesus, por que você está com problemas assim, está tão fraco, por que está assim, né? A palavra final de Jesus para Satanás, qual foi? Vai, Satanás, cai fora. Não dê lugar para essas vozes que querem colocar dúvida na sua mente quanto quem é Jesus para você, quem é Deus para nós e as promessas do Senhor para a nossa vida. Levante sua mão e comece a agradecer a Deus pela revelação. Bem-aventurado és tu, mais do que feliz és tu, Maria, João, Pedro, Samuel, Oídes, Wilson, e porque você não foi revelado por carne e sangue, mas o Pai que está no céu é que revelou para nós a bendita pessoa de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai.